Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro. E aqui é a Bianca Rosália. E aqui é a Andréia Pires. E no programa de hoje vamos retomar um assunto que foi o tema do primeiro programa do Peão 4.0. Isso mesmo, o primeiro programa do Peão, que na verdade foi quase que um piloto. E de lá pra cá já mudou muita coisa por aqui, né? Mas o nome daquele programa era Os Robôs Vão Tirar os Nossos Empregos? Mas dessa vez a gente vai aprofundar no tema da indústria 4.0. Essa coisa, né, que nunca vi nem comi, eu só ouço falar, especialmente para aqueles que trabalham em grandes indústrias ou estão fazendo algum curso aí nas escolas técnicas. Indústria 4.0 e a quarta revolução industrial, Bianca, se tornaram a menina dos olhos da grande patronal por todo o mundo nessa última década. Mas afinal, o que é isso? Onde está? Como funciona? Como afeta os trabalhadores? E por que é o sonho de tantos capitalistas? E o que mudou com a crise sanitária e econômica que estamos vivendo? Bom, vem com a gente que a gente vai tratar titim por titim desse tema. Mas antes, a gente quer lembrar todo mundo que estamos com um novo canal em todas as plataformas de áudios e podcasts, então é só buscar por Peão 4.0 e nos seguir para não perder nenhum programa. Bora começar? Bora! Vamos que vamos! Antes de mais nada, toda essa pataquada de que o capitalismo vai fazer com que as máquinas substituam o trabalho humano, tipo filme de ficção científica, né? A gente já debateu bastante sobre isso lá no primeiro programa do Peão, né? Que é o episódio número 1. Então, não vamos focar tanto nessa discussão, mesmo porque é meio papo furado, né? É verdade. Mas só para dar um argumento aqui bem concreto, para não ficar dúvidas quanto a isso, é lógico que existem muitas empresas, em especial na indústria, que demitem e reduzem o número de trabalhadores, colocando robôs e tecnologias. Mas apesar disso, a classe trabalhadora não só está longe de acabar, como aumentou muito nas últimas décadas. Sim, André, isso é muito verdade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a classe trabalhadora aumentou cerca de 25% em todo o mundo entre 2000 e 2019. E passou de 2,6 bilhões para 3,3 bilhões o número de pessoas empregadas durante as duas primeiras décadas do século XXI. A classe trabalhadora, André, é gigantesca e aumentou ainda mais com o desenvolvimento da indústria na China, por exemplo. Mas isso nunca ficou tão evidente quanto na pandemia. Todo aquele discurso de robôs vão dominar e substituir os trabalhadores que estava no auge de 2019 caiu por terra durante a pandemia. Pois é, né, Biro? Porque a pandemia revelou o quanto que a classe trabalhadora é essencial. E tudo depende dela, não importa o quanto de tecnologia tenha em uma empresa. Durante toda a pandemia, enquanto uma pequena parcela da população pôde ficar em casa para se proteger do coronavírus, a grande maioria da classe trabalhadora teve que sair de suas casas todos os dias, encarar o transporte, galpões lotados, enfim, para ir trabalhar. E fazer com que tudo seguisse funcionando nos serviços considerados essenciais. E fica a pergunta, né, Bianca? Onde estão os robôs agora? Tudo que a grande mídia fez foi dizer, fique em casa. Mas a classe trabalhadora não teve esse direito e foi obrigada a sair todos os dias para ir trabalhar. Onde estão os robôs que iriam substituir os trabalhadores agora? A verdade é que esse discurso, no fim do trabalho humano, faz parte da propaganda ideológica da indústria 4.0 para justamente desvalorizar o nosso trabalho como se fosse algo descartável e sem valor. Mas a realidade mostra o oposto. Nada se move ou se cria sem o trabalho da nossa classe. É verdade, Andréia. Mas então vamos lá. Se esse negócio de fim de trabalho humano é papo furado, o que é a indústria 4.0 afinal? É só uma utopia capitalista? Uma propaganda enganosa para desvalorizar o nosso trabalho? É tudo isso também. Mas é mais do que isso. É também uma mudança importante dentro do modo de produção capitalista. Sim, Biro. Então, vamos voltar um pouco e ver a origem da ideia da indústria 4.0. O termo indústria 4.0 ele surgiu pela primeira vez em um projeto estratégico de alta tecnologia do governo alemão, por um membro do grupo consultivo do Ministério Federal de Educação e Pesquisa alemão chamado Henrik von Skel. Não sei como fala alemão, como fala isso? A indústria 4.0, gente, ela surge como uma política de inovação encarregada de definir a estratégia de alta tecnologia da Alemanha.
Esse tal de Henrique é um dos mais influentes membros desse conselho e é considerado um dos consultores estratégicos mais importantes de sua geração. Ou seja, trata-se, antes de mais nada, de uma estratégia política, econômica, industrial articulada e produzida no interior do estado da Alemanha. André, e essa política tinha o objetivo de apontar um caminho para resolver um problema na economia alemã e de outros países desenvolvidos e imperialistas, não só da Europa, mas dos Estados Unidos e Japão também. O problema é o seguinte: com a mão de obra mais barata e a industrialização de países subdesenvolvidos, como os da América Latina, incluindo o Brasil, mas também países como a China, a competição de produtividade entre os países desenvolvidos vinha caindo bastante. Ou seja, como tudo que é criado pelos capitalistas, a ideia era aumentar a lucratividade da indústria alemã, tornando suas empresas nacionais mais competitivas. E a indústria 4.0 tenta solucionar isso de duas maneiras. A primeira é aumentar a produtividade, ou seja, aumentar a exploração dos trabalhadores desses países através do uso de tecnologia, fazendo-os produzir mais em menos tempo, com salários piores, e impostos de trabalho menos especializados. E a outra forma, gente, é fazer uma grande propaganda disso para o mundo e exportar sua própria tecnologia e maquinaria para os demais países, aumentando o mercado da Alemanha no ramo da robótica e automoção, na qual sempre foi bastante forte. No fim, Andréia, a indústria 4.0 visa aumentar a lucratividade e a produtividade. Mas como? O que ela traz de diferente? Onde está a sua inovação para o capitalismo? Se lermos qualquer artigo sobre a indústria 4.0 na internet, vai estar escrito ali que ela é a união de várias tecnologias que já estão no mercado, só que aplicadas no processo industrial. Essas tecnologias são, resumidamente, a robótica, a internet das coisas, o Big Data e a inteligência artificial. Mas na prática, qual que é o efeito dessas tecnologias, Como elas são capazes de aumentar o lucro e a produtividade? Afinal, não é magia, é tecnologia, A primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que no capitalismo nenhuma tecnologia produz valor por si mesma. O que gera valor no capitalismo é o trabalho humano. Mais pra frente, a gente pode fazer, inclusive, um programa para falar só disso, Mas o mais importante é a gente saber agora que a indústria 4.0 combina essas tecnologias para aumentar o valor extraído pelo trabalho humano. É muito absurdo, E a gente pergunta, mas como? Normalmente, a aplicação da tecnologia na produção para aumentar o lucro funciona assim, Bianca. Você coloca uma máquina mais rápida, aumentando o ritmo do trabalho, obrigando os trabalhadores a trabalharem mais, ou seja, aumentando a exploração do seu trabalho e assim aumentando os seus lucros. Mas a indústria 4.0 faz isso também. Mas vai além disso, e usa essas tecnologias basicamente para 3 objetivos diferentes. Vamos citar eles aqui. O primeiro é reduzir ao máximo o número de trabalhadores necessários para determinadas funções, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de funções atribuídas para cada trabalhador. 2. Vigiar os trabalhadores e controlar a produção em tempo real, tendo acesso a cada segundo que a máquina está parada, quem está trabalhando, quantas peças foram feitas. E o terceiro objetivo é tirar o máximo de conhecimento do trabalhador do processo de produção, transferindo o saber fazer do trabalho para as máquinas, transformando os trabalhadores em meras peças facilmente substituíveis dentro da linha de produção. Biro, e se você tem muitos robôs e maquinaria automatizada, que é capaz de funcionar com um comando simples, você pode ter menos trabalhadores supervisionando e atuando em várias etapas diferentes do processo ao mesmo tempo. E assim você vai extrair muito mais valor desse trabalhador. Controlar nosso trabalho e nosso tempo é vital para os capitalistas, gente. Vocês precisam entender isso. Para eles, cada segundo do nosso trabalho é lucro. Por isso eles controlam até mesmo quando a gente vai ao banheiro, quanto tempo a gente demora para fazer determinada coisa e colocam metas de produção para serem cumpridas. Aliás, é só para isso que serve a chefia e os supervisores. Pois é, André, só para isso mesmo que serve a chefia, E tirar o nosso conhecimento da produção significa que a patronal pode pagar salários menores, além de demitir e trocar os trabalhadores com muito mais facilidade, pois o saber fazer da coisa não está mais conosco. E assim pode chantagear com o desemprego e a demissão de forma muito mais fácil. Exatamente, Biro, muito mais fácil. E as demissões ocasionadas pela substituição da mão de obra
de trabalho também aumenta o desemprego, pressionando mais uma vez para a redução dos salários, com mais pessoas desesperadas precisando de emprego. E aqui no Brasil, uma das fábricas onde se aplicou bastante a indústria 4.0 foi na Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo, que produz caminhões. O pesquisador Geraldo Augusto Pinto escreveu um artigo muito interessante que se chama A Indústria 4.0 na Cadeia Automotiva, a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, que fala justamente da aplicação da indústria 4.0 nessa fábrica. Muito bom. Pois é, esse artigo é muito bom, a gente recomenda muito, Andréia, a todos os nossos ouvintes, porque nessa fábrica da Mercedes estão usando equipamentos como óculos de realidade aumentada e exoesqueleto. Olha isso, parece coisa de cinema, né? A patronal fala que essas coisas ajudam o trabalhador. Mas na prática, essa pesquisa do Geraldo mostra como na verdade é o completo oposto disso. Não estão lá para ajudar o trabalhador. Sim, não estão mesmo. Esse óculos de realidade aumentada dá instruções para o trabalhador dizendo o que ele tem que fazer e ao mesmo tempo ele pode monitorar para onde o trabalhador está olhando. A patronal pode não só saber se você está trabalhando, mas olhar através de você, dar ordens, tudo em tempo real. É assustador, não é mesmo, Bianca? Já o exoesqueleto pode limitar e programar determinados tipos de movimento. Ou seja, o exoesqueleto pode literalmente controlar o que a gente faz, com que força, onde estamos, em que posição estamos, controla nossos corpos. É surreal, na verdade. É muito surreal, Andréia. Porque assim, é quase como se a gente virasse drones da patronal, controlando e olhando tudo que estamos fazendo. Daqui a pouco nem pensar a gente vai precisar mais. A gente não vai passar de um fantoche seguindo instruções do que tem que ser feito. Tudo para extrair o máximo de lucro da gente. Os caras fazem tudo por lucro mesmo, né? Mas bom, isso não está sendo aplicado em todas as fábricas, porque muitas vezes não interessa para o capitalista. Como a gente falou antes, né? Tem lugares que a mão de obra já vai ser tão barata que nem vale a pena esse investimento todo. E a fábrica vai seguir sendo aquela boca de porco, né? Caindo aos pedaços que a gente já conhece, em que a gente tem que trabalhar dobrado para qualquer coisa funcionar. Ou então, Bi, pode ser que se aplique apenas parte dessas coisas, só para controlar mais os trabalhadores, mesmo com o maquinário ultrapassado, né? Ainda mais em países subdesenvolvidos como o Brasil, onde muitas vezes não compensa investir em tudo isso. Na verdade, por enquanto, existe apenas algumas fábricas modelos que são mais estratégicas para empresas que estão aplicando esse nível de tecnologia. Mas o importante a gente entender é que a indústria 4.0 é um cardápio para os capitalistas, para aplicarem ao seu gosto novas formas de explorar e controlar nosso trabalho. Um cardápio tão sofisticado que nem mais nossos corpos e nossas ações estão livres de serem controlados. Quando se trata de aumentar os seus lucros, a burguesia não tem limite. Pois é, Biro. Mas o mais importante é a gente entender que a tecnologia ela não é ruim por si mesma, né? Pelo contrário, como a gente sempre diz aqui no Peão 4.0, a tecnologia ela é usada no capitalismo para explorar e oprimir. Mas ela poderia estar sendo usada para coisas fascinantes, né? Para libertar a humanidade e os trabalhadores, né? De degradantes condições de trabalho e de trabalhos desnecessários. Nossa, com certeza. E com toda essa tecnologia existente, Bianca, a gente poderia trabalhar muito menos, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir os salários, trabalhando com mais liberdade, com mais segurança e consciência, com mais conforto, oferecer mais empregos, alimentar mais pessoas, aumentar a qualidade de vida de todos, solucionar problemas ambientais, de saúde, de moradia. Enfim, é impossível pensar em tudo o que seria possível se a tecnologia estivesse a serviço da humanidade. Sim, Andréia, mas isso jamais será possível no capitalismo. Pois nesse sistema, tudo está a serviço do lucro. Os capitalistas, no fundo, querem que nós, trabalhadores, nos transformemos em suas máquinas. Escravos do trabalho. Mas a gente produz tudo no mundo, inclusive suas máquinas, seus robôs, seus computadores, seus óculos de realidade aumentada, suas tecnologias mais avançadas, somos nós que fazemos. E esse é o nosso poder transformador, que pode mudar tudo, pode produzir outra sociedade, outro mundo. Tudo depende da nossa organização, da nossa consciência política e da nossa força enquanto classe.
E nós temos. Os trabalhadores têm muita força. A revolução, gente, não sairá de outro lugar senão das mãos dos trabalhadores. O capitalismo merece acabar. Não para a gente construir um outro sistema de exploração diferente, mas para a gente construir uma sociedade de trabalhadores livres, sem classe, sem burguesia e assim também sem proletariado. Um mundo comunista. É por isso que a gente está lutando. Bom, gente, o programa está terminando. O nosso podcast Peão 4.0 vai ficando por aqui. Nosso programa é feito por trabalhadores para trabalhadores. Até a próxima. É isso aí, galera. Muito obrigada. E se você curte essas ideias e quer ajudar a gente do Esquerda Diário, entra lá no nosso site esquerdadiario.com.br e ajuda a gente na nossa campanha financeira, porque a gente é uma mídia que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum empresário. A gente é uma mídia independente. Então, entrem lá. E se você gosta do nosso conteúdo, busque a gente nas redes sociais, mande mensagem, compartilhe o programa com seus amigos, com seus familiares, curta também. E lembrando a todos, mais uma vez, que agora a gente está com um canal próprio do Peão 4.0, então entre na sua plataforma de áudio, de podcast, né, no Spotify, no Deezer, no Amazon, enfim, no Audioboom, onde você ouvir seus podcasts, e procure por Peão 4.0 e siga a gente para não perder nenhum programa.